Vamos aqui então ler as 5 portas de entrada do mal. Hoje falaremos da 4ª porta, que é o coração. E começa com o versículo de Jeremias 17:9, quando diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que significa o coração do ponto de vista bíblico? É a fonte dos sentimentos, o centro das emoções. Seu perigo está em sua predisposição a armazenar orgulho, falsidade, corrupção, vaidade, avareza, ódio, mágoa, paixões, entre outras más inclinações. Sentimentos maus, né? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbio 28:26. Muitos cristãos se tornam insensatos e até perdem a salvação por mergulharem no pecado, ao darem ouvidos à voz do coração. Misturam a fé com os sentimentos. Essa fé é emotiva. O diabo tem arrastado muitos influenciados a tomar decisões movidas pelos sentimentos. E Mateus 15:19 diz: porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mateus 15:19 ao 20. Muito bem, vamos aqui dar uma pausa para a gente entender esse assunto, que é a 4ª porta que o mal usa para entrar. Veja que a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós não conhecíamos a verdade, que é a voz de Deus, que Deus fala, por isso que a gente cantou agora há pouco, fala comigo, Senhor, estou ouvindo. Quando nós conhecemos a verdade, então nós somos libertos. De quê? Não apenas dos problemas, ou de coisas que nos traz problemas, ou de pessoas que são problemáticas e que acabam nos prejudicando. Nós não apenas nos libertamos disso, mas quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos de nós mesmos, da nossa natureza humana, porque não vai deixar de existir. Emoções nunca vão deixar de existir, porque o ser humano é emoção. Só que existem as boas emoções e o quê? E as más emoções. Existem emoções que são a manifestação de prazer e alegria e satisfação, e que não há pecado disso, mas existem emoções que manifestam prazer e satisfação, que é alcançada por meio do pecado, da corrupção, dos vícios e de tantas outras coisas. Por isso que aí fora diz que o coração, aí fora não, né? A palavra de Deus, né? Porque aí fora fala o contrário. A palavra diz que o coração não pensa, só sente. Mas aí fora diz, se o teu coração está mandando, faz. Então, quando eu e você conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, então, hoje, conhecedor da verdade, não tem como eu continuar me deixando enganar pelos sentimentos. Porque quando eu não conhecia a verdade, eu era guiado pelo ódio, pela raiva, eu era guiado pelos vícios, pelas más companhias, porque eu tinha aquele sentimento de precisar da atenção, a carência, eu tinha aquele vazio, enfim, alguma coisa me puxava para aquela necessidade, aparentemente queria me satisfazer, mas no fundo era um caminho de morte. Por exemplo, os vícios. Quantas pessoas que elas buscam nos vícios um pouco de satisfação, de alegria.
E esses vícios acabam o quê? Destruindo seu casamento, sua família, seu corpo, seu emprego e seu relacionamento. Seja vício de jogo, pornografia, alguma substância tóxica, bebida. E aquilo aí está consumindo ela, porque ela não tem tempo mais para nada. Ela vive em função daquilo, mas é porque ela está em busca de satisfação, em busca de prazer, mas um prazer que está lhe destruindo. Aí eu pergunto, quem conhece a verdade vai continuar nesse caminho? Claro que não. A pessoa que conhece a verdade, ela pensa, ela usa o raciocínio, ela pensa, meu Deus, isso está acabando comigo, eu não quero mais isso, eu não quero viver mais nesse caminho, até porque é pecado, eu quero mudar a minha vida, eu tenho que mudar o rumo, eu vou me converter, eu vou sair desse caminho errado e vou me converter ao caminho certo. Então a pessoa, ela já não se entrega mais àqueles vícios, e mais ainda, quando ela tem a experiência na igreja, de ver uma pessoa sendo liberta de um espírito maligno, e aquele demônio declara, sou eu o causador desse vício, sou eu o causador dessa fraqueza, eu me aproveito disso para destruí-la. Mais ainda eu e você temos consciência que esse caminho nos destrói. E aí, conforme a gente vai conhecendo Deus, nós vamos nos libertando de nós mesmos e desse mundo aí fora. Por exemplo, outra coisa que é sentimento e é o coração velho, mágoas, ódio. Quer dizer, a partir do momento que eu conheço Deus, eu sei que a mágoa e o ódio é um sentimento que vai me destruir, é o cancro da alma. A pessoa a qual me prejudicou ou que eu tive um desentendimento, ela pouco está se importando, ela segue a vida dela, mas eu, vítima daquele sentimento, entrega aquela emoção, estou aí curtindo o passado, curtindo o ódio, quando eu deveria enterrar o passado e olhar para frente e seguir minha vida. Porque é assim mesmo. Quando eu e você não conhecíamos a verdade, nós fazíamos tudo errado e jogava a culpa em quem? Nos outros. Fazíamos a coisa errada, confiávamos em quem não deveria, falávamos o que não deveria, para quem não deveria, abríamos a vida para pessoas que não deveriam, se envolviam com quem não deveria, e depois que o problema vinha, nós culpávamos quem? A nós? Não, a culpa é do fulano, a culpa é do meu ex, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu sócio. Não, a culpa é minha, porque fui eu quem me deixei levar por certas situações. Mas quando que a pessoa reconhece que a culpa é dela? Sem falar naqueles que dizem, a culpa é do azar, ou a culpa é que eu não tive sorte, ou a culpa é do destino. Que nada, não tem azar, nem sorte, nem destino. Eu sou resultado das minhas escolhas. Foi eu quem escolhi me relacionar com aquela pessoa. Vai dizer que eu não sabia, quando eu comecei a me relacionar com ela, que ela tinha um péssimo caráter. Ah, vai dizer que não. Mas, de repente, a pessoa viu e ignorou. Viu que aquela pessoa não iria lhe fazer feliz pelo tipo de pessoa que ela era por dentro. Mas deixou se iludir por fora, né? Tem gente que só olha o quê? O material. Só olha o material. Uma pessoa bela, bonita, não tem nada de errado, mas que ela seja bonita por dentro e por fora. Mas aquela pessoa, ela atendia os requisitos externos. Era o homem da vida dela. Olha que homem, olha que mulher. Mas por dentro, misericórdia. Por dentro era vazia e cheia de problemas. Porque se o problema é só ser vazio, é pior que é cheio de problema por dentro. E aí, quando foi conviver, viu o barco furado que entrou, e aí já estava no meio do lago, não tinha volta, afundou. E aí você perdeu 5 anos da sua vida, 15 anos, 20 anos, tudo por conta do quê? Ai, eu gostava tanto, vai que ele muda. Duvido. A pessoa só muda quando ela quer mudar.
e com a ajuda de Deus. Se não tiver, ela não consegue. Então, quando eu conheci a verdade, quantos problemas que eu deixei de ter. Quantas decepções que eu deixei de ter. Quantas vergonhas eu deixei de passar. Quantos perigos eu deixei de passar. Porque quando eu conheci a verdade e decidi segui-la, porque não adianta. Tem gente que conhece a palavra, mas não obedece. Porque pensa, não é bem assim, não é desse jeito, pastor não está no meu lugar, eu sei o que eu estou passando, só eu sei o que eu enfrento, pastor não conhece minha vida, é mais forte do que eu não consigo, e vai nessa. Ignora a verdade e insiste tola, cegamente, em ser quem é. Vingativa, fofoqueira, mentirosa, adúltera, enfim, uma pessoa que engana os outros para tirar vantagem, porque o coração quer emoção, a pessoa quer facilidade, e nada na vida é fácil. Quando você vê algo fácil, como dizia, laranja madura na beira da estrada, está estragada, está lá porque está estragada, ninguém pegou porque está estragado. Esse ditado é para quem é do campo, já sabe como é que é. Normalmente as laranjas que caem não estão boas. Só acho que você tira onde? E dependendo para tirar, tem que fazer um esforço tremendo. É assim mesmo. Então tem gente que no nome existe pessoas que em troca de uma sensação boa, vive aí se aventurando, se entregando ao que não deve, em nome de uma sensação. É muito bom, mas depois a conta vem. Se a sensação é boa, porque ela vem de Deus, é uma vitória que você teve em quem? Em Deus. É uma coisa boa porque você conquistou em Deus. É uma alegria de uma conquista, de uma mudança, de uma realização. Aí sim, poxa, que sentimento bom. Verdade ou mentira? Mas quando esse sentimento é às custas de enganar os outros. Quando esse sentimento é às custas da mentira. Quando esse sentimento é às custas de um vício. É só por alguns minutos, daqui a pouco vem o amargo. Então, senhora, senhor, quando nós conhecemos a palavra, quantas coisas eu evitei. Quantas coisas. Quem com você aconteceu mesmo? Quantas vergonhas eu deixei de passar. Vexame. Por causa dos sentimentos do coração. Então, conhecereis a verdade e ela te libertará. Hoje minha mente é, como diz Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje a minha cabeça é a cabeça de Deus, eu penso como Deus, porque eu sou guiado pela palavra de quem? De Deus. Para o mundo isso é tolice, porque a Bíblia diz que o mundo não conheceu Deus. A palavra de Deus para o mundo é loucura perdoar. Verdade ou mentira? Só que quem sabe o poder do perdão e o que ele traz de benefício para a sua vida, descobriu um grande tesouro. Mas para o mundo, você é boba, que perdoar que nada, você tem mais aqui dar o troco. O mundo é assim. Para o mundo ser fiel a Deus, ao altar de Deus, e desfrutar das promessas, você é bobo, fulana. Você é bobo que dá os teus 10% para o pastor, para a igreja. É claro, a Bíblia diz que o mundo, a palavra de Deus é loucura para os que estão perdidos. É loucura você ser fiel, viver uma vida honesta. É loucura. Para o mundo, todo mundo faz errado, todo mundo tem que fazer, todo mundo é assim. Não. As pessoas escolhem ser. A decisão é nossa. Então, existem certas coisas que para o mundo vai ser loucura. Mas para nós é um ato de sabedoria. E o que é a sabedoria, senão o temor a Deus? É o princípio de toda a sabedoria. Temor a Deus é respeito a Deus, né? Continuando aqui o estudo diz: o que fazer para guardar o coração, como dizem as Escrituras? É a pergunta. Você precisa nascer de novo.
O novo nascimento é a substituição do coração adâmico, terreno, que é o velho coração, por um coração espiritual. Somente o Espírito Santo pode fazer esse transplante, quando há uma entrega sincera a ele. O coração tem que estar sob a obediência à palavra de Deus. Se o deixarmos solto para decidir, ele vai nos enganar. Fisicamente falando, o coração está abaixo da cabeça. Quando a direção vem de Deus, ela passa pela cabeça, que é a razão, fé inteligente, não pelo coração. Nem tudo o que sentimos é aprovado pela palavra de Deus. A paixão de uma pessoa casada, por exemplo, por outra que não é o seu cônjuge, pode existir no coração, mas não é aprovado por Deus. O ódio de alguém que lhe fez um mal pode existir, mas não é aprovado por quem? Por Deus. Então você veja como é claro. O sentimento mal pode vir, mas ele não vai encontrar lugar num novo coração. Porque aquele novo coração é guiado pelo quê? O que a gente acabou de ler? Pela palavra de Deus. Eu sou casado. E aí, o meu coração quer sentir paixão por uma outra pessoa. É óbvio que dentro de mim, eu vou negar aquele sentimento e dizer, não, isso é loucura. Eu já sou comprometido. E ainda que eu tenha lutas no relacionamento, porque às vezes a pessoa está enfrentando um momento difícil no seu relacionamento, e o diabo diz assim, não, desiste, larga a mão. Mas nenhum casal vive só de beijinho, beijinho. Existe um momento de luta, momento de adaptação, momento de dificuldades. E é nesse momento que o mal diz, não, larga. Olha, arruma outro. É mais fácil você deixar. Aí nesse momento aparece alguém bem intencionado, de repente tendo um comportamento mais gentil, e aí vem o coração e quer se apaixonar. A pessoa que tem a mente de Cristo fala, não, o que é isso? Poxa, não existe. Se eu deixar me levar por esse sentimento, eu estou perdido. Porque do mesmo jeito que meu coração está se apaixonando por essa, mandando largar essa, daqui a pouco vai ser pela outra. Isso vai parar onde? Então a pessoa usa a sua cabeça. A mesma coisa é o ódio. Nós sabemos que no mundo em que vivemos, nunca vai deixar de existir pessoas más, pessoas estúpidas, arrogantes, pessoas que estão de mal com elas mesmas, pessoas que infelizmente são más, têm um espírito ruim dentro delas, e elas gostam de machucar, elas gostam de maltratar, elas têm uma língua afiada para destruir. Se eu tenho o coração novo, eu não vou me deixar levar por essas pessoas, que eu vou orar por elas, mas que elas curtam o seu engano, o seu mau caráter, e que fique para elas. Eu não vou me deixar sujar com determinadas coisas, sentimentos. É claro, é óbvio, a ira vem, ou não? Se você ouve uma coisa que não quer, é óbvio que vem. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. O que é isso? Se domine. Se você é humilhado, se você é passado para trás, enganado, vem a ira. Para você fazer justiça com as próprias mãos. Mas para isso existe a justiça do homem. Para você buscar os seus direitos. E se ela não resolver, tem a justiça divina, que está acima de todas as justiças. Mas quem é inteligente não deixa se envolver e ficar aí guardando mágoa, querendo se vingar, dar o troco. Não vai nessa, não. Cuidado. Veja que o Espírito Santo, voltando aqui um pouco, ele só nos dá um novo coração quando ele vê na pessoa uma disposição para obedecer. Enquanto eu não tenho um novo coração, obedecer para mim vai ser um sacrifício. Enquanto eu não tenho um novo nascimento, que é o Espírito Santo, obedecer para mim vai ser um sacrifício, porque eu estou fazendo isso na força do meu braço. Mas quando o Espírito Santo vê essa disposição de obedecer, ele sabe que aquela pessoa está fazendo um esforço, porque ela sozinha não conseguiria. Ela está usando a palavra, ela está se apoiando em Deus. Então, para que ela venha naturalmente conseguir se manter na pureza, na santidade, na obediência, então o Espírito Santo dá um novo
Coração, um espírito novo, que é o Espírito Santo, e uma mente nova. Então aquela pessoa agora não luta sozinha, ela luta aliada com quem? Com Deus, que lhe dá ânimo, lhe dá força, paz, domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade, alegria, fidelidade. Ela tem o auxílio de Deus. Então agora ninguém me segura. Fazer a vontade de Deus para mim é a única alternativa. É a única alternativa para eu ser feliz e ser salvo. Muito bem. Concluindo, tem um versículo aqui que diz: se alguém quer vir após mim, disse Jesus, né? Negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e o quê? Siga-me. Negar a nós mesmos é jogar fora todos os sentimentos sujos do nosso interior. Imagine o que aconteceria com o nosso organismo se as fezes não fossem o quê? Expelidas. É um bom raciocínio, né? Seríamos vítimas de doenças terríveis e mortais. Assim é com a vida espiritual. Se mantivermos o coração sujo, morreremos espiritualmente e não veremos a quem? A Deus, porque bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É por isso que nesse momento nós vamos fazer a nossa entrega a Deus. E você que reconhece que apagou o Espírito Santo e precisa voltar ao primeiro amor, você que reconhece que está aí cheio de sentimentos ruins e precisa se libertar deles, confessá-los e abandoná-los, você que reconhece que precisa de um coração novo, porque o teu é velho, tu vai pedir isso a Jesus e Ele vai lhe dar. Amém?